Reagir a um assalto é quase sempre a única opção quando o policial é a vítima. É uma questão de vida ou morte. E foi o que aconteceu em pelo menos 2 episódios que marcaram a semana. Câmeras de segurança gravaram tudo e mostram como os policiais, depois de surpreendidos pelos assaltantes, reverteram a situação numa fração de segundos. Tentativas de assaltos e reações inesperadas. As vítimas são policiais. Os assaltantes não sabem. Um dos ataques foi na cidade mineira de Uberlândia, o outro na capital paulista. Em São Paulo, a tentativa de assalto aconteceu nessa rua da zona sul da cidade. O policial militar estava no carro dele, parado bem aqui, quando foi atacado. Pouco mais de 7h30 da noite. O carro do policial é esse aí, de cor prata. Os 2 criminosos caminham em direção ao veículo. Eles se aproximam, olham para dentro do carro. Um deles, o de amarelo, põe o capuz na cabeça para dificultar a identificação. Ele vai atacar o policial em alguns segundos. O outro assaltante para, mas logo se aproxima. O assaltante de capuz tem uma arma de brinquedo e tenta abrir a porta do veículo. Dá para ver o motorista sentado no banco. Ele é um policial. Enquanto o PM sai do carro, um terceiro homem aparece no vídeo. É tudo muito rápido. O policial desce do carro e quando o homem de capuz tenta pegar o braço dele, a reação é imediata. Ele saca a arma e começa a atirar. Pelo menos 2 tiros atingem o assaltante. Os 2 outros correm, cada um para um lado. O homem atingido se abaixa na frente do carro e vem na direção da calçada. O policial corre do outro lado da rua. O assaltante fica na calçada, põe as mãos no abdômen e cai sentado. O policial aparece ao fundo atravessando a rua, em busca do criminoso de blusa vermelha. Esta imagem mostra o outro assaltante com camiseta vermelha em fuga. Ele consegue escapar, mas morre logo depois. O circuito mostra o local por vários ângulos. Enquanto uma câmera grava a imagem do policial de arma em punho na esquina, outro revela o assaltante de capuz. Ele cai na calçada e morre. Ele tinha 18 anos, o outro 15. O terceiro está foragido. Também em São Paulo, neste final de semana, outro policial reagiu a um assalto na zona sul da cidade. Ele estava no carro com a namorada. Foi abordado por 2 homens e atirou contra os suspeitos. Os 2 morreram. Um deles também tinha uma arma de brinquedo. Em Uberlândia, Minas Gerais, o assalto aconteceu quando um policial chegava em casa de carro. A câmera de segurança mostrou tudo. Eram 9 da noite de uma quinta-feira. O carro entra e o portão automático começa a se fechar. Um carro passa na rua devagar. Segundos depois, 3 assaltantes invadem a garagem. Um deles vai decidido em direção à porta do motorista. Repare que a porta do passageiro começa a ser aberta, mas é fechada rapidamente. O assaltante armado abre a porta do motorista e se surpreende. Em vez de uma vítima amedrontada, sai um policial armado e atirando. As balas acertam o homem. Ele quase cai, se apoia na parede. Mesmo ferido, ainda dispara. O policial continua atirando. São muitos disparos. E aponta para os outros ladrões. Eles correm. Entre a invasão da casa e a fuga foram apenas 10 segundos. O policial ainda volta ao carro
e sai novamente em busca dos bandidos. Um dos assaltantes está no lado esquerdo do vídeo e corre, mas não vai muito longe, como conta o repórter Rick Paranhos. Logo depois da tentativa de roubo, a polícia prendeu Gessé Pedro da Silva. Ele tinha levado o criminoso atingido pelo policial para receber atendimento médico. Gessé não queria conversa. O que você quer saber? Não dá pra falar pra vocês, não. Vamos cuidar da vida de vocês, que é melhor que vocês fazem. Só falou na delegacia e aí confessou o crime. Ia tomar o carro dele, né? Ia tomar o carro dele? Vocês queriam roubar o carro? Gessé, de 18 anos, já tem passagens por furto e roubo. Com a prisão preventiva decretada, ele foi transferido para o presídio de Uberlândia. Chegou chorando. Já o assaltante baleado pelo policial foi identificado como Eliseu Santos Paulo. Ele chegou à unidade de saúde já morto. A polícia apresentou a ficha criminal de Eliseu, quase 4,5 metros de comprimento e muitos crimes. Eliseu, de 32 anos, usava nomes falsos e já tinha sido preso por furtos, roubos e receptação. O outro assaltante que aparece fugindo no vídeo e mais um homem que dirigiu o carro usado na tentativa de assalto já foram identificados, mas os nomes e as fotos são mantidos em sigilo. 2 homens perigosos, segundo a polícia. Um deles também tem várias passagens por furto e roubo à residência, tráfico de droga, e um outro também tem até homicídio. A investigação descobriu que os 4 criminosos rodaram pelo bairro em busca de uma vítima. Quando viram o policial chegando com um carro, resolveram atacar. Nós tivemos acesso à casa. As paredes estão com muitas marcas de tiros. Por medida de segurança, o policial não quis gravar a entrevista. Este portão é bem parecido com o da casa do policial. Até o fechamento total, são menos de 20 segundos. Mesmo nesse curto espaço de tempo, os bandidos desceram do carro que estava na rua, invadiram a casa e ameaçaram a família. O portão estava quase fechando. Quase, porque os criminosos seguraram o portão. Veja na imagem como eles forçam e impedem o fechamento. O bairro, aparentemente tranquilo, é repleto de casas bem protegidas. Câmeras, cercas elétricas e equipamentos de segurança estão por toda a parte. Mesmo agindo em legítima defesa, o policial terá que responder a uma sindicância interna para explicar a reação. No dia 14 de maio, ele provavelmente enfrentou a situação mais perigosa em 25 anos de carreira. Tinha que enfrentar 4 homens, além de proteger a família inteira. A mulher no banco do carona e dentro de casa, os 2 filhos. Os assaltos de Uberlândia e de São Paulo impressionam pela reação rápida que os policiais tiveram e como dominaram a situação. Nós levamos as imagens das câmeras de segurança a um especialista do Instituto Brasileiro de Peritos. A primeira observação dele, nos 2 casos, profissionais bem treinados souberam escolher a hora certa para reagir. Eles estão atentos ao ambiente ao redor e eles já se antecipam aos fatos, em ambos os casos. O perito diz que no caso do policial civil de Uberlândia, é possível afirmar que ele disparou 10 tiros, tudo em menos de 3 segundos. Isso mesmo, 3 segundos. O primeiro disparo, logo após a abertura da porta do veículo pelo agressor. 21 horas, 1 minuto e 16 segundos. O último disparo, que ocorre a 21 horas, 1 minuto e 19 segundos pela câmera, ou seja, menos de 3 segundos, se dá toda a ação. O tempo que se passou entre a abertura da porta e o primeiro disparo foi menos de 1 segundo. O Domingo Espetacular teve acesso a esse estudo do perito que mostra o intervalo de tempo entre os tiros. Entre os disparos efetuados pela vítima no primeiro agressor, se passou algo como 0,2 de segundo, mais ou menos.
Ou seja, é um tempo muito curto, é um tempo de reação muito rápido do policial. O perito diz que o policial surpreendeu o assaltante. Disparou 4 tiros e só depois o ladrão fez o primeiro disparo dele. Repare, já com a mão esquerda sobre o abdômen ferido. Ele dá o tiro para o chão. Ele esperou o momento certo de agir, que foi exatamente quando o próprio agressor abre a porta. É o momento que ele está mais vulnerável, é o momento que ele está seguro, entendendo que está tudo bem. E quando ele abre a porta, ele usa o elemento de surpresa para já se defender. A imagem mostra que o assaltante chegou a fazer 2 disparos, mas nenhum deles acertou o policial. Situação bem parecida com a de São Paulo, em que o policial usou a mesma estratégia. Somente após eles abordarem o policial sai do carro. O perito observa que o policial está calmo quando sai do carro antes de sacar a arma. Neste momento chega uma terceira pessoa e ele se desvencilha rapidamente e atira contra o primeiro agressor. O psicólogo Alberto Reis diz que só uma pessoa acostumada com situações de alto risco pode agir dessa forma. Nos 2 casos, a eficiência e a presteza da reação dele. Quem faz isso é quem está treinado, quem está habilitado, quem tem competência para fazer isso. Para este advogado, os policiais agiram em legítima defesa. A ação deles, por aquilo que nós vemos nas imagens, é um caso de livro, é um caso clássico de ação em legítima defesa. Haveria previsão de punição para os bandidos se eles matassem o policial civil ou o policial militar. Agora, para quem age em legítima defesa, nestes casos, nós dizemos que não há crime.